Salmo 35. O Senhor é o vingador. Um salmo de Davi. Advoga minha causa, ó Senhor, contra os que me acusam. Combate contra os que me perseguem. Nota de rodapé 1. Este é um salmo da coleção dos denominados imprecatórios. Salmo 7, 35, 55, 58, 59, 69, 79, 109, 137 e 139. São salmos que invocam juízo ou maldição sobre os inimigos do salmista. Entretanto, os propósitos dessas imprecações são demonstrar o justo e reto juízo de Deus contra os ímpios. Salmo 58, 11. Demonstrar a autoridade de Deus sobre os ímpios. Salmo 59, 13. Levar o ímpio a buscar o Senhor. Salmo 83, 16. Motivar os justos a louvarem a Deus. Salmo 7, 17. Por isso, encorajados por seu zelo para com Deus e sua repulsa para com o pecado, os salmistas clamam a Deus para que puna o perverso e os vingue com sua justiça e sabedoria. A libertação, celebrada no Salmo 34, agora é vista como nem sempre imediata ou indolor, mas sujeita, de acordo com a vontade de Deus, a atrasos do ponto de vista e a momentos agonizantes. Davi, no entanto, jamais duvida em seu coração de que seu dia virá. Cada pedido de socorro já prevê o momento de vitória e do livramento. Todas as três grandes divisões deste salmo terminam com, de certa forma, com esperança. Salmo 35, do 1 ao 10. Discorre sobre as tramas, Salmo 35, do 11 ao 18. Revela o cerco dos cruéis e, Salmo 35, 19 ao 28. A exultação maligna é aniquilada pelo Senhor. Segundo recentes estudos, este salmo é da mesma época em que Davi estava sendo perseguido por Saul, sendo, de certa forma, um desenvolvimento de 1 Samuel 24, 15. A imprecação não é exatamente contra Saul, pois Davi mesmo havia poupado a vida de Saul, mas contra aqueles que fomentavam a inveja doentia que Saul sentia de Davi. Versículo 2. Veste a armadura e toma o escudo. Levanta-te e vem em meu socorro. Nota de rodapé 2. A palavra hebraica traduzida por escudo aqui, os recentes estudos sobre os chamados rolos do Mar Morto, encontrados nas imediações do Monte Quiran, revelam que a expressão transliterada por aqui utilizada refere-se ao uso de uma proteção para o corpo e um escudo mais leve, no centro do qual se ergue uma forte saliência em cima de uma adaga, encimada por uma adaga, arma de defesa e ataque, usada especialmente pela cavalaria. Algumas versões traduziram essa expressão por pavês ou broquel. Versículo 3. Empunhe a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize à minha alma, eu sou a tua salvação. Versículo 4. Sejam humilhados e cobertos de vergonha, de vexame, os que buscam tirar minha vida. Retrocedam envergonhados e sejam aniquilados os que tramam a minha ruína. Versículo 5. Sejam como a palha que o vento carrega, quando o anjo do Senhor os espalhar. Versículo 6. Tornem-se-lhes os caminhos tenebrosos e escorregadios, quando o anjo do Senhor os perseguir. Nota de rodapé 3.
Este salmo é uma espécie de continuação do Salmo 34. Justamente por isso, foram colocados lado a lado pelo cânon. O contraste entre Salmo 34, versículos 5 e 7 e este verso demonstra claramente as bênçãos de Deus, as bênçãos de buscar a face do Senhor e a maldição que está sobre os ímpios e aqueles cujo coração não ama a Deus e seus princípios. As expressões vexame, envergonhados, aniquilados, espalhar e caminhos tenebrosos têm a ver com a essência do castigo eterno, Deuteronômio 12, 2. Enquanto o anjo do Senhor é a nossa salvação e a condenação de todos aqueles que insistem em não render seus corações ao Senhor Deus e Yahvé. Êxodo 23, do 20 ao 22. Versículo 7. Pois, sem motivo, preparam uma armadilha oculta para me apanhar. E sem causa, cavaram uma cova para me tragar. Versículo 8. Que de súbito, que de maneira inesperada, venha sobre os meus inimigos, a destruição. Sejam enredados pela própria cilada que me armaram. Caiam na cova que escavaram para me matar e lá se arruinem de uma vez. Nota de rodapé 4. A expressão hebraica aqui traduzida por sem motivo, sem causa, e que também aparece no versículo 19, toca no próprio nervo da dor de Davi. O que fica ainda mais claro nos versos centrais, do 11 ao 18. O termo aqui usado, traduzido por destruição, não tem o sentido de confusão, como aparece em algumas versões. O salmista se revela extremamente sensível à mágoa da injustiça. É o evangelho que faz a injustiça uma situação a ser redimida, uma oportunidade para se amar como Cristo e seguir seus passos. O evangelho que faz da injustiça uma situação a ser redimida. 1 Pedro 2, do 18 ao 22. Quanto à justiça poética, reivindicada no versículo 8, o evangelho a aceita como tragédia que pode ser evitada dentro do alcance miraculoso das orações e súplicas, e não como um fim desejado. Mateus 5, 44, Mateus 23, do 37 ao 39. Versículo 9. Então todo o meu ser se transbordará de gratidão ao Senhor e se regozijará na sua salvação. Versículo 10. Proclamarei ao mundo de corpo e de alma. Quem poderá se assemelhar a ti, ó Senhor? Tu livras os humilhados e fracos do opressor e os necessitados e pobres dos exploradores. Nota de rodapé 5. A expressão quem poderá se assemelhar a ti, ó Senhor, evoca o cântico de Moisés em Êxodo 15, 11, como lembrança de uma crise ainda maior que a de Davi e do seu resultado maravilhoso. O mesmo ocorre com o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 1, do 8 ao 10, que ao chegar à beira do desespero, lembrou-se da gloriosa ressurreição dos mortos, e isso lhe foi grande motivo de alento e esperança. Algumas versões trazem meus ossos ou meu ser, mas como já vimos, são formas de se referir ao indivíduo completo, material e imaterial, corpo e alma. Versículo 11. Falsas testemunhas se levantaram e me interrogaram sobre atos que não cometi. Versículo 12. Retribui-me o bem com o mal. Retribui-me o bem com o mal. E essa decepção enluta a minha alma. Nota de rodapé 6. Essas testemunhas
não eram amigos próximos, mas pessoas a quem Davi havia tratado com respeito e solidariedade. Romanos 12, 15. Sua surpresa e profunda decepção é reconhecer essas pessoas entre seus algozes, em hebraico, testemunhas injustas e violentas. Outros salmos expressarão ainda mais dramaticamente os sentimentos de desolação, luto da alma, ao se deparar com a traição de pessoas íntimas e queridas. Salmos 41, 9, Salmos 55, do 12 ao 14. Segundo a cultura da época, a dor que Davi sente é como se o bom samaritano caísse em poder de assaltantes e, ao receber uma bofeteada, identificasse o agressor como aquele a quem salvara a vida tempos atrás. Lucas 10, do 25 ao 37. Versículo 13. Da minha parte, entretanto, quando estiverem doentes, usei vestes de lamento. Humilhei-me com jejum e derramei sobre o meu próprio peito muitas orações. Nota de rodapé 7. O sentido geral desse desabafo de Davi revela que ele sofreu e intercedeu a Deus por seus supostos amigos, agora falsos acusadores. Não apenas nas ocasiões de doença, mas também em outras adversidades. No Antigo Oriente, os judeus que amavam a Deus, quando oravam em profunda dor, recolhiam-se para derramar suas lágrimas a sós com Deus. E inclinavam o rosto sobre o peito em sinal de humilhação diante do Senhor. Versículo 14. Andei vagueando e lamentando, como por um amigo ou irmão. Prostrei-me enlutado, como quem chora por sua mãe. Versículo 15. Contudo, assim que tropecei, eles se alegraram e contra mim se ajuntaram, reuniram-se ases ocultas para me atacar e agrediram-me sem cessar. Versículo 16. Como ímpios zombando do meu refúgio, rangem os dentes contra mim. Versículo 17. Ó Senhor, até quando tolerarás essa injustiça? Livra minha alma das tramas dos impiedosos, minha vida dos que me atacam como leões. Versículo 18. Render-te-ei graças perante a grande assembleia. Louvar-te-ei diante das multidões. Nota de rodapé 8. Davi se refere aos louvores próprios da festa votiva. Salmo 22, o versículo 22 ao 26. Uma cerimônia definida pela lei e que regulava os atos de gratidão daqueles que se comprometiam a prestar algum serviço especial a Deus, no caso de serem atendidos em suas petições e súplicas. Deveriam cumprir seus votos com um sacrifício, a ser seguido por uma festa que poderia durar até 2 dias, Levítico 7,16. Além disso, sua felicidade não poderia ser reservada a eles e a seus filhos. Pelo contrário, deveriam convidar seus servos e os pobres e necessitados, e especialmente os levitas, a comerem com eles diante do Senhor. Deuteronômio 12, do 17 ao 19. Deveriam ainda relatar pormenorizadamente à congregação aquilo que Deus fizera por eles. Salmos 40, do 9 ao 10, Salmos 116, 14. Convocando-a, finalmente, a participar na proclamação de um salmo como este. Salmo 34, 3 e o testemunho que se segue. Versículo 19. Que sobre mim não se rejubilem aqueles que traíram a minha amizade. Nem permitas que esses inimigos gratuitos troquem olhares de escárnio. Nota de rodapé 9. O ódio gratuito, ou seja, sem motivo algum, é característica própria do diabo e do mal. Jesus via nesses versículos e em Salmo 69, 4, não apenas um triste acontecimento na vida de Davi, mas uma profecia do que estava reservado para si. João 15, 25. Era a palavra sendo cumprida cabalmente na vida de Jesus Cristo, o Messias, e de forma fragmentada em Davi
e em nossas vidas. João 15, 18. A expressão hebraica aqui significa piscar os olhos em sinal de zombaria, em relação a uma terceira pessoa. E assim, em Salmo 22:8, denota também a atitude de menear a cabeça e espichar os lábios para frente, em sinal de desprezo. Versículo 20. Não é de paz que se ocupam. Ao contrário, planejam falsas acusações contra os que vivem em paz na terra. Versículo 21. Com a boca escancarada riem de mim e me acusam. Agora o apanhamos. Vimos tudo com nossos próprios olhos. Versículo 22. Tu, Senhor, os vistes. Não ignores seus atos. Não te afastes de mim, ó Senhor. Nota de rodapé 10. Davi usa um contraste perfeito para mostrar que o falso testemunho dos inimigos, vimos tudo, será desmentido pela verdade total e abrangente que está em Deus. Tu, Senhor, os viste. Que tudo e a todos vê e julga. Êxodo 3:7. 2 Reis 19:14. Atos 4:29. Versículo 23. Desperta, levanta, faze-me justiça. Defende a minha causa, meu Deus e meu Senhor. Versículo 24. Senhor, meu Deus, tu és justo. Restitui o meu direito para com eles, para que eles não se divirtam à minha custa. Versículo 25. Não permitas que pensem, é isso, exatamente como queríamos, nem que digam, acabamos com ele. Versículo 26. Sejam humilhados e frustrados todos os que se alegram com a minha desgraça. Sejam cobertos de vexame e desonra os que se levantaram contra mim. Versículo 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que desejam ver a prova da minha inocência. E repitam continuamente: glorificado seja o Senhor, que tem prazer na felicidade do teu servo. Versículo 28. E a minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Nota de rodapé 11. Como no início deste salmo, o louvor está aguardando o momento certo para irromper. Davi demonstra ao Senhor que, ao contrário dos inimigos, usará sua voz, sua língua, para louvar, para proclamar a justiça de Deus na terra e cantar louvores ao Senhor, pois a verdade e a justiça sempre vencerão. É o que afirma o texto original transliterado.